nossa história de hoje começa em Addis Abeba, capital da Etiópia, na África. É no centro desta cidade, no complexo de palácios Menelik, que se encontra o mausoléu Teka-Negist, onde está sepultado o Nagusta Nagast, ou o Rei dos Reis da Etiópia, o imperador Menelik II, e sua esposa, a imperatriz Taitu. Neste local há diversos edifícios e igrejas, e o mais importante é o mosteiro Taeka-Negest, ou o lugar de descanso dos reis. Na entrada do mosteiro mausoléu existem duas grandes esculturas de leões que guardam a porta do túmulo do imperador, que também tinha um título de eleito de Deus, leão conquistador da tribo de Judá. Dentro deste imponente mausoléu, cenas pintadas eternizam aos olhos as grandes vitórias do poderoso imperador africano. Ele liderou o exército africano etíope num dos mais épicos confrontos coloniais de todos os tempos, proporcionando à Itália uma das maiores derrotas militares já vistas. Mas para compreender melhor o que aconteceu, vamos voltar um pouco no tempo para compreender como é que a Itália foi parar justamente na costa da Etiópia. Vamos entender isso. A entrada da Itália na região conhecida como Chifre da África aconteceu por interesses comerciais, e essa entrada foi facilitada pela abertura do Canal de Suez, que é um canal artificial que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. A Itália então envia Giuseppe Sapeto, um missionário católico lazarista com a tarefa de obter um porto na costa africana do Mar Vermelho, e isto foi através de uma empresa italiana de navios, a Società Rubattino. A empresa Società Rubattino planejava lucrar com o tráfico de escravizados e o contrabando de armas ao adquirir o porto na região de Assab. Esta empresa, então, através de um contrato enganoso, adquiriu um porto na região de Assab em novembro de 1869, comprando o direito de uso de 2 sultões locais da região de Danakil por $9.440, uma pechincha para uma propriedade tão valiosa naquela região. Por outro lado, na Europa, o recém-unido Reino da Itália estava determinado a ganhar prestígio internacional, e eles viam a colonização das terras não reivindicadas por outras potências como uma maneira de demonstrar boa-fé e alcançar esse prestígio internacional. E na busca por prestígio e expansão, a Itália comprou o porto de Assab da Società Rubattino em 1882 por $43.200, marcando assim sua primeira colônia africana desde a época dos Césares. E esta aquisição no Mar Vermelho inspirou a Itália a participar da Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 1885, onde ganhou a Etiópia como parte do prêmio. E para proteger seu novo porto, a Itália se expandiu para o interior. E a partir de Assab, os italianos, com a ajuda da Grã-Bretanha, acabaram tomando o controle de um porto vizinho, o porto de Massawa, no Mar Vermelho, e isto foi no ano de 1885. E nessa época, o imperador etíope era Iohannis, e ele estava envolvido em diversos conflitos nas terras altas contra os povos mahdiistas do Sudão, que também estavam lutando contra os britânicos no Sudão. Após a derrota do general britânico Charles Gordon em Khartoum, no Sudão, em 1885, os italianos se encontraram como os únicos europeus na região que eles consideravam um desafio para ocupar. E isso levou a um aumento do apoio militar italiano aos seus postos comerciais nessa região. E encorajados pelo sucesso que tiveram na costa, as forças italianas invadiram as terras altas etíopes no final da década de 1880. Os etíopes haviam provado sua notável habilidade militar em confrontos com os egípcios na década de 1870 e com os mahdiistas também na década de 1880. No entanto, os italianos subestimaram sua habilidade militar, mas os italianos estavam prestes a descobrir que cometeram um terrível erro. O que aconteceu foi que os italianos começaram a promover ataques nas fronteiras e tomaram uma vila conhecida como Saati. Essa vila fica bem ao norte, 20 quilômetros do porto de Massawa. E a resposta dos etíopes veio com um ataque comandado por um Ras chamado Alula Engenda, um governador etíope. Aqui eu abro parênteses para explicar o que era um Ras. De acordo com o professor Charles Price, que é professor de antropologia da Universidade da Carolina do Norte, Ras seria um título equivalente a duque, um nobre
ou um príncipe. Inclusive, houve um Ras muito famoso que se tornou praticamente uma divindade na Jamaica, o Ras Tafari, ou seja, o príncipe Tafari, que foi o rei da Etiópia coroado imperador em 1930 e era conhecido pelo nome de Haile Selassie I. E Haile Selassie foi a figura central do movimento Rastafari que teve seu discípulo mais famoso, o cantor jamaicano Bob Marley. Agora que entendemos o que é um Ras, voltemos à nossa história. O Ras Alula Njenda, ele foi de encontro ao exército italiano. Uma batalha sangrenta foi travada e no primeiro dia, centenas de etíopes foram mortos pelos canhões e metralhadoras do exército italiano e poucos italianos ficaram feridos e nenhum morreu. Porém, o Ras Alula muda a estratégia e recua e sitia o acampamento de Sati, e com a munição acabando, os italianos precisavam de reforço. E ele veio. Um batalhão de 500 homens, a maioria italianos e alguns recrutados, alguns nativos recrutados na região da Eritreia, chamados Ascaris, eles eram comandados pelo coronel Tommaso de Cristofori, e eles se deslocaram para suprir o exército italiano que estava em Sati. Mas quando eles chegaram em Dogali, eles foram surpreendidos por 7.000 etíopes do exército de Ras Alula e ali encurralados e travaram uma batalha sangrenta e foram todos mortos pelos homens de Ras Alula. Com orgulho ferido, o governo italiano reagiu de forma enérgica. O parlamento votou massivamente com 332 votos a favor e apenas 40 contra para aumentar os recursos militares na região. Eles então mobilizaram uma força de 5.000 homens para reforçar suas tropas que estavam ali e tentaram bloquear economicamente a Etiópia. E nesse momento, o imperador etíope chamava-se Iohannis, e ele estava buscando uma solução diplomática, e ele procura a ajuda da Grã-Bretanha. E como parte das negociações de paz, o imperador Iohannis concordou em compensar os italianos pelo que ocorreu em Dogali e permitiu inclusive o uso do porto de Massawa como um ponto de comércio para os italianos. Mas enquanto isso, os franceses estavam construindo uma ferrovia que ia da capital Addis Abeba até Djibouti, principalmente porque a Etiópia não tinha saída para o mar, e isto abriria uma rota comercial marítima para a Etiópia, fora da esfera de influência da Itália. Isso preocupou os líderes italianos que estavam determinados a fazer algo para proteger seus interesses. E o homem que liderou essa ação de forma política na Itália foi Francesco Crispi, um político proeminente e um fervoroso defensor da Itália, um patriota. Ele tinha uma visão de uma Itália forte e próspera e desejava construir um vasto império colonial italiano e estava determinado a vingar a derrota em Dogali, uma missão que ele via como seu dever. Ele disse: "Não podemos ficar inativos enquanto o nome da Itália está manchado." Os italianos começaram a utilizar a política que os britânicos já haviam testado com sucesso em outras regiões da África: dividir, conquistar. O que eles fizeram então? Eles começaram a fornecer armas para os outros líderes que eram adversários do imperador etíope Iohannis. E quando o imperador etíope Iohannis morreu numa batalha contra os povos mahdistas no ano de 1889, os italianos perceberam uma oportunidade para consolidar sua posição no país através da diplomacia. E aqui nós temos um ponto muito interessante. A Itália enviou o conde Pietro Antonelli liderando uma missão para saudar o novo imperador, Menelik II, e negociar um tratado com ele. O novo imperador etíope foi coroado como Menelik II, eleito de Deus, leão conquistador da tribo de Judá, rei dos reis da Etiópia. Mas o objetivo do conde Pietro era, na verdade, assinar um tratado com o novo imperador. Depois das negociações, em 1889, foi assinado um tratado que ficou conhecido como Tratado de Uchalé. Ele foi elaborado em duas versões, uma versão italiana e também numa versão em amárico, que é a língua etíope. De acordo com o historiador Theodore Vestal, que é professor de ciência política da Universidade do Estado do Oklahoma, nos Estados Unidos, no livro dele, A Batalha de Adwa, ele afirma que entender esse tratado é fundamental para entender a Batalha de Adwa. E eu quero explicar para vocês isso. O que aconteceu? O rei Menelik II, que mais tarde se tornaria o imperador da Etiópia, assinou o tratado com o conde Pietro Antonelli da Itália na cidade de Uchale, na Etiópia, em 2 de maio de 1889. Este tratado foi a faísca perto da pólvora. De acordo com este tratado, os italianos receberiam extensas concessões de terras no norte da Etiópia em troca de um empréstimo de $800 mil à Etiópia. Metade desse dinheiro seria entregue em armas e munições. Veja bem,
Estas terras ao norte seriam hoje o equivalente à Eritreia. Desta forma, este local se tornaria a primeira colônia italiana na África, a colônia da Eritreia. Isto terminou um século depois, se tornando o Estado da Eritreia. Mas neste tratado, o arquivo 17 foi determinante para desencadear um conflito. Veja bem, na versão italiana do Tratado de Uchali, afirmava que a Etiópia estava obrigada a conduzir todas as relações exteriores por meio das autoridades italianas, efetivamente tornando a Etiópia um protetorado italiano. Enquanto isso, na outra versão, na versão amárica, na língua etíope, o tratado na verdade concedia à Etiópia uma considerável autonomia, permitindo a ela a escolha de se comunicar com outras nações por meio dos italianos ou não. Os italianos então começaram a exibir com orgulho o tratado e anunciar ao mundo todo que a Etiópia tinha se tornado seu protetorado. Os etíopes não estavam muito preocupados com as palavras italianas, mas isso até o ano de 1893, quando Menelik resolveu cancelar o Tratado de Uchali e rejeitou todas as reivindicações estrangeiras sobre o território etíope. Ele também tentou fazer acordo com outros países, como Rússia, Alemanha e Turquia. O rei etíope Menelik pagou o empréstimo à Itália, restituindo o valor em 3 vezes e com juros, e convenceu os líderes etíopes a enfrentarem a Itália como um inimigo em comum. Os italianos, claro que criticaram esta insubordinação por parte do que eles chamariam de chefe bárbaro negro africano, e prepararam-se para ir à guerra para ensinar aos etíopes uma lição de obediência. Enquanto os italianos, na colônia da Eritreia, se preparavam com armas e soldados, os seus agentes tentavam enfraquecer o imperador etíope, instigando outras lideranças regionais contra o rei Menelik. Mas o rei Menelik era muito habilidoso e ele acabou conseguindo convencer os líderes locais de que a ameaça dos italianos era séria e que era importante que eles se unissem contra esta ameaça, em vez de ficar buscando seus interesses individuais. Ele também alertou seu povo sobre o destino de outras nações africanas sob o colonialismo. A mensagem de Menelik teve um impacto muito grande e as sementes da discórdia que foram plantadas pelos italianos, na verdade, brotaram como resistência. E em 20 de dezembro de 1893, as forças italianas conquistaram uma vitória significativa, expulsando 10.000 combatentes mahdista da região de Argodá. E essa foi a primeira vez que os europeus derrotaram os revolucionários sudaneses e também a primeira vitória da Itália em alguma batalha na África. O sucesso no campo de batalha fez com que os italianos celebrassem os Bersaglieri, ou seja, os soldados de elite do exército italiano. Celebravam eles como seus novos heróis nacionais. Os Bersaglieri eram retratados na imprensa usando um capacete adornado com plumas negras, enfrentando um inimigo num terreno exótico. E isto acabou apelando para o patriotismo apaixonado das massas e também para o aventureirismo romântico dos jovens. Mas o que aconteceu então, como resultado disso? Muitos jovens se recrutaram para o exército. Os italianos, então, rapidamente montaram a mais forte força expedicionária colonial que a África já tinha conhecido até então. O governador da Eritreia, o general Oreste Baratieri, liderava cerca de 30.000 soldados italianos e tinha o comando de mais de 15.000 ascaris, que eram homens, soldados nativos do local. Em 12 de julho de 1894, as tropas do general Baratieri expulsaram todos os derviches da região de Kassala e mataram 2.600 etíopes, enquanto apenas 28 soldados italianos foram mortos. Mas neste mesmo momento, em julho de 1894, a Rússia, ou o Império Russo, denunciou o Tratado de Uchali e recebeu com as mais altas honras os etíopes em São Petersburgo. Então, o czar Nicolau envia para a Etiópia mais espingardas e mais munições. Em 1885, Baratieri venceu uma batalha contra as forças etíopes em Debre Aila e ele se preparou para ocupar Tigray. Algumas ações posteriores dos italianos acabaram gerando uma indignação entre os etíopes, que viam realmente os italianos como uma ameaça à soberania de sua nação. Mas o imperador Menelik havia feito algumas reformas na economia da Etiópia e fortaleceu suas capacidades militares. Em resposta à agressão italiana, o imperador Menelik reuniu um exército de 30.000 homens e enfrentou os italianos no sul, onde ele conseguiu capturar 2.450 soldados na região de Amba Alaghe, além de tomar um forte italiano, o Forte de Mekelle.
Em busca de uma solução pacífica, Menelik tentou negociar um acordo permitindo que os soldados ali sitiados pudessem voltar e se juntar aos seus compatriotas. Mas isto enfureceu mais ainda o líder italiano Crispi, e insultou seus comandantes por sua incapacidade e covardia. Ele considerou os etíopes rebeldes e que deviam submissão à Itália. Apesar das críticas no parlamento por fornecer recursos inadequados às tropas, Crispi conseguiu obter mais apoio militar sob a justificativa de defesa, prometendo que a guerra na Etiópia seria lucrativa para a Itália. E no final de fevereiro de 1896, o exército italiano, liderado pelo general Baratieri, tinha 20.000 soldados e auxiliares nativos. O exército estava posicionado ao redor do monte Entisho, em Tigray. Ali eles aguardavam que os etíopes atacassem suas posições fortificadas, como já haviam feito em batalhas anteriores. Mas os etíopes não vieram, os etíopes não atacaram. O general Baratieri, então, ordenou um ataque que imaginou que seria surpresa contra os etíopes. A derrota era impensável e a vitória daria à Itália um vasto império. O exército italiano, então, liderado por Baratieri, avança em um terreno que era desconhecido, que era mal mapeado e com uma tropa que utilizava inclusive uniformes que eram concebidos para o inverno europeu. Mas do lado etíope, as coisas seguiam de forma diferente. O imperador, ao iniciar suas orações matinais em busca de orientação divina, ele recebeu a notícia dos espiões de Ras Alula sobre o avanço dos italianos. E com a imperatriz Taitu ao seu lado, ele convocou os exércitos de seus nobres e deu a ordem de avançar. Negus Tekri Haymanot liderou a ala direita com suas tropas de Gojan. Ras Mengesha comandou a ala esquerda com suas tropas de Tigray. Ras Makonnen liderou o centro com suas tropas. E Ras Mikael liderou a cavalaria Olomo Moro no lado norte. Nas colinas a oeste de Adoa, o imperador Menelik e a imperatriz Taitu ficaram nas reservas acompanhados pelos guerreiros de Ras-Olie e Wagshungangu. As forças etíopes ocuparam posições estratégicas nas colinas com vista para o vale de Adoa, em uma posição vantajosa para atacar os italianos que estavam expostos e vulneráveis ao fogo cruzado. E o exército italiano continuava se aproximando. Ao chegarem à região de Adoa, o general Baratieri e seus 20.000 homens deram de frente com um exército etíope de 100.000 guerreiros, com contingente de todas as regiões e povos do país. E na frente do exército estava o imperador Menelik, que liderava todos aqueles guerreiros numa demonstração de força e unidade do império. Os etíopes cercaram as unidades italianas e, em um combate feroz, aproximaram e destruíram muitos dos inimigos na mais sangrenta de todas as batalhas coloniais. As tropas etíopes lutaram de forma impiedosa e um grande número de mulheres etíopes, seguindo o exemplo da rainha guerreira, a imperatriz Taitu, que estava no campo de batalha, também auxiliaram na batalha. As mulheres serviam como brigadas de apoio, atendimento médico e também como guarda dos prisioneiros capturados. Os italianos sofreram um dos maiores desastres individuais da história colonial europeia. Foram 15.000 mortos no exército da Itália, entre italianos e recrutados na Eritreia. Morreram mais italianos em um dia do que em todas as guerras de unificação italiana. E após a batalha, o que restava do exército italiano bateu em retirada, recuando para o norte, deixando para trás 1.900 prisioneiros de guerra italianos e 1.000 soldados ascaris eritreus. Alguns foram capturados, como vocês podem ver nessas fotos. Além disso, os etíopes capturaram uma quantidade enorme de suprimentos, incluindo 4 milhões de cartuchos de munição e 56 canhões. O general italiano se comportou como se não houvesse nada à sua frente, a não ser uma turba que se dispersaria ao entrar em contato com as tropas disciplinadas da Itália. Mas o imperador e seus líderes deram uma aula de estratégia, unidade e força. O imperador Menelik tomou a decisão de não perseguir o exército derrotado. Em vez disso, após a batalha, ele realizou um serviço religioso de ação de graças e proclamou um período de luto nacional de 3 dias. Para Menelik não havia o que comemorar, visto que também muitos etíopes haviam morrido. Menelik tomou a decisão de permitir que os italianos permanecessem na sua colônia na Eritreia, o que acabou causando problemas contínuos para a Etiópia no futuro. E, além disso, ele perdeu a chance de garantir à Etiópia um acesso ao mar.
No entanto, essa escolha mostrou que Menelik era um grande estadista, tinha força e coragem de desafiar qualquer influência europeia em seu país. A derrota em Adua foi uma grande humilhação para a Itália, sendo a pior desde a unificação, e deixou o povo italiano profundamente desmoralizado. As vitórias coloniais anteriores, que foram relativamente fáceis, e as primeiras conquistadas por seu exército, chegaram a um fim abrupto e chocante. Os líderes políticos não haviam preparado o povo da Itália para a possibilidade de derrota na África, muito menos para um desastre total. A mídia naquela época declarou: tudo está salvo, exceto a honra. Fora do parlamento italiano, multidões gritavam, expressavam sua raiva e descontentamento com gritos, aplausos, xingamentos, assobios, protestos e lamentos. A vitória dos etíopes sobre os italianos correram os noticiários europeus e mundo afora. O Papa ficou tão abalado com a notícia que cancelou uma celebração religiosa, o Te Deum, e também cancelou um banquete diplomático que estava planejado para comemorar o aniversário de sua coroação. Isso marcou uma cicatriz vergonhosa na história da nação italiana e permaneceu dolorida por 4 décadas, até que Mussolini assumisse o poder e decidisse vingar a vergonha bombardeando a Etiópia e seu povo. Menelik II, eleito de Deus, leão conquistador da tribo de Judá, rei dos reis da Etiópia, o homem que liderou seu povo na luta contra os invasores colonialistas. Menelik governou até 27 de outubro de 1909, quando sofreu um derrame, o que o deixou incapaz de governar, levando a imperatriz Taitu a assumir temporariamente o poder. Após a morte de Menelik em 1913, ele foi enterrado, no primeiro momento, na igreja Sel Bet Kidani, e posteriormente foi transferido para o mausoléu no mosteiro Baeta Le Mariam, em Addis Abeba, em 1916, como eu mostrei para vocês no início deste vídeo. Todos os anos, em 2 de março, o povo da Etiópia celebra a vitória em Adua. Diversos estudiosos afirmam que foi a vitória do povo etíope em Adua contra os italianos que motivou os movimentos de independência dos países africanos no início do século XX. Mas isto é uma outra história. Gostou dessa história? Então, não se esquece de se inscrever no canal e apoiar nossas pesquisas, porque tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história e eu vim aqui contá-la para vocês.